Pai, você é um velho chato que não entende nada da vida moderna. Deixa quem sabe cuidar do seu dinheiro. Foi isso que meu filho Marcos me disse 3 meses atrás, quando insisti para saber sobre minha própria conta bancária. Meu nome é Sebastião, tenho 74 anos, e essa história que vou contar vai mostrar como um homem de verdade age quando é traído pelo próprio sangue. Nasci aqui em Ribeirão Preto, me criei na Vila Tibério, filho de pai pedreiro e mãe lavadeira. Desde os 16 anos trabalho com as mãos. Comecei como ajudante numa oficina mecânica na Avenida Jerônimo Gonçalves, carregando peça pesada, limpando motor sujo de óleo velho. Era uma época que menino trabalhava de verdade. Não ficava o dia todo no celular igual hoje em dia. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer esse canal pela oportunidade de contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está ouvindo para se inscrever no canal e comentar de qual cidade está assistindo. Todos os dias tem uma história nova, e essa aqui vai mostrar que filho ingrato aprende do jeito mais doloroso possível. Se você já passou por algo parecido na família, deixa seu comentário aí embaixo. Aprendi o ofício devagarzinho, com paciência e dedicação. Meu chefe, seu Antônio Machado, era um homem rígido, mas justo. Sebastião, ele dizia, motor não mente. Se você fizer certo, ele funciona. Se fizer errado, ele para. E foi assim que cresci na vida, fazendo sempre certo, com honestidade e muito suor. Depois de 10 anos trabalhando para os outros, juntei cada centavo que consegui e abri minha própria oficina. Era pequenininha, só 2 baias, mas era minha. Oficina do Seu Sebastião. O nome estava pintado numa placa simples que eu mesmo fiz. Minha esposa Rosa sempre me apoiou. Conheci ela numa festa junina da igreja, quando eu tinha 25 anos. Ela era a moça mais bonita do bairro, filha do seu Joaquim, que tinha um mercadinho na esquina. Rosa era diferente das outras meninas. Tinha estudo, sabia ler direito, ajudava o pai com as contas do negócio. Quando pedi ela em namoro, o pai dela fez cara feia. Minha filha não vai casar com um mecânico sujo de graxa, ele disse. Mas Rosa me escolheu mesmo assim. Casamos na igreja do bairro. Festa simples, mas com muito amor. Rosa me deu meu único filho, o Marcos, quando eu tinha 39 anos. Tardou, mas veio. O menino nasceu meio franzino. Sempre foi delicado. Não gostava de sujar a mão. Não queria aprender nada sobre motores. Tentei ensinar ele o ofício, mas ele torcia o nariz. Pai, isso é trabalho de pobre, ele dizia ainda moleque. Rosa sempre protegeu demais ele. Sempre deu tudo o que ele pedia. Deixa o menino, Sebastião. Ele vai estudar, vai ter uma vida melhor que a nossa, ela falava. E eu deixei, porque queria que meu filho fosse alguém na vida. A oficina cresceu devagar, mas cresceu. Ganhei nome na cidade, virei referência em motor de caminhão e ônibus. Trabalhava de segunda a sábado, às vezes até domingo quando o serviço apertava. Rosa cuidava da casa, criou o Marcos com muito mimo, e eu trabalhando feito um condenado para dar conforto para os dois. Não me arrependo de nada. Um homem de verdade faz isso pela família. O Marcos cresceu. Estudou numa escola particular que eu paguei com muito sacrifício. Depois fez faculdade de administração numa particular também. Eu vendia o almoço para pagar a janta, mas nunca deixei faltar nada para ele. Quando se formou, aos 22 anos, eu estava orgulhoso. Meu filho tinha diploma, coisa que eu nunca tive. Pensei que agora sim ele ia decolar na vida, que todo aquele investimento ia valer a pena. Mas o Marcos nunca conseguiu se firmar em emprego nenhum. Trabalhava 6 meses numa empresa, brigava com o chefe e saía. Sempre tinha uma desculpa. O chefe não entendia ele. Os colegas tinham inveja. O salário era pouco. Rosa sempre defendia. O menino é inteligente demais para trabalhar com essas pessoas, ela dizia. E eu ia engolindo, porque não queria criar problema em casa. Quando o Marcos fez 30 anos, conheceu a Vanessa numa festa de casamento. Ela era bonita, bem arrumada, trabalha numa loja de roupas no shopping. O pai dela, seu Antônio, é aposentado do Banco do Brasil. Mora numa casa boa no Jardim Recreio. Desde que começou a namorar a Vanessa, o Marcos mudou. Começou a falar diferente, a vestir roupa mais cara, a andar de carro financiado. Pai, agora eu preciso me apresentar bem, né? A família da Vanessa tem um padrão, ele dizia. Foi aí que começaram os pedidos de dinheiro. Sempre uma emergência. Sempre uma promessa de devolver logo.
Pai, me empresta 5.000 para a entrada do carro? Eu devolvo no fim do mês. E eu emprestava porque era meu filho. Pai, preciso de 3.000 para comprar o anel de noivado. É só até eu receber a comissão. E eu dava, porque queria ver ele feliz. Rosa sempre apoiava. Sebastião, o menino está construindo a vida dele. A gente tem que ajudar, ela falava. O casamento foi numa chácara cara. Eu paguei metade de tudo. Festa bonita, muita gente. A família da Vanessa toda de roupa importada. Eu me senti meio deslocado no meio daquele povo. Mas estava feliz porque meu filho estava realizando o sonho dele. Rosa chorou de emoção na igreja. Disse que estava vendo o Marcos finalmente feliz. 2 anos depois, Rosa descobriu um câncer no pulmão. A doença foi rápida, cruel. Em 6 meses ela se foi, me deixando sozinho com uma dor que até hoje aperta o peito. No funeral, o Marcos chorou. A Vanessa chorou. Mas depois da missa, eles foram embora rápido. Eu fiquei sozinho em casa, olhando as coisas da Rosa, sentindo o silêncio pesado que tomou conta da minha vida. Foi 1 mês depois do funeral que o Marcos apareceu com aquela conversa sobre cuidar do meu dinheiro. E eu, no meio da dor e da solidão, acabei concordando. Afinal, era meu filho. Era tudo que me restava da família. Na quarta-feira resolvi fazer uma coisa que nunca pensei que faria na vida: investigar meu próprio filho. Acordei cedo, tomei meu café e peguei o ônibus até o bairro onde o Marcos mora com a Vanessa. Não ia bater na porta, não. Queria só observar, entender o que estava acontecendo. Um pai sabe quando o filho está mentindo. É instinto que não engana. Cheguei no prédio deles umas 8 da manhã. Sentei no banco da pracinha em frente e fingi que estava lendo o jornal. O Marcos sempre saía para trabalhar às 8h30, era pontual nisso. Mas hoje ele não apareceu. Fiquei lá até 10 horas. Nada. Pensei, ou ele mudou o horário, ou não está trabalhando mesmo. Voltei para casa com mais dúvida ainda na cabeça. Quinta-feira, tentei a mesma coisa. Dessa vez levei uma garrafa de café e uns pães, como se fosse um velho que só queria sentar na praça. 8h30, nada. 9 horas, nada. 10 horas. A Vanessa saiu toda arrumada, de táxi com 2 malas grandes. 2 malas? Para onde será que ela estava indo? Meu coração começou a bater mais forte. Gente que não tem nada para esconder não sai de casa com 2 malas numa quinta-feira de manhã. Voltei para casa e liguei direto para o trabalho do Marcos. Dessa vez, falei que era urgente, que precisava falar com ele sobre um problema de saúde. A secretária ficou sem jeito. Seu Sebastião, o Marcos pediu licença essa semana. Disse que o senhor estava doente e ele precisava cuidar do senhor. Menti sobre minha saúde para conseguir folga? Agora sim, eu tinha certeza que meu filho estava me passando para trás. Desliguei o telefone e fiquei parado na sala, olhando para a foto de família que tem em cima da televisão. Eu, a Rosa e o Marcos quando ele tinha uns 15 anos, numa viagem que fizemos para Aparecida do Norte. A Rosa estava radiante, o Marcos sorria e eu com aquela cara de pai orgulhoso. Onde foi que eu errei? Onde foi que esse menino aprendeu a mentir desse jeito? Sexta-feira, resolvi ir até a agência do banco de novo. Tinha que entender melhor essas movimentações. O Dr. Carlos me recebeu, mas dessa vez estava mais sério. Seu Sebastião, posso mostrar o extrato, mas não posso dar detalhes das aplicações. Isso é sigilo bancário. Insisti, disse que era meu dinheiro, que tinha direito de saber. Ele mexeu no computador, mostrou as transferências. Todas para a conta da Vanessa. Todo o dinheiro que sumiu da minha conta foi para a conta da minha nora. Dr. Carlos, eu falei tentando controlar a voz. Meu filho transferiu meu dinheiro para a conta da esposa dele? Ele confirmou que sim, mas não podia dar mais detalhes. Saí do banco com as pernas bambas. Não era investimento, não era aplicação. Era roubo mesmo. Meu próprio filho estava roubando minha economia para dar para a mulher dele. Fui direto para a casa deles. Dessa vez não me importei. Subi até o apartamento e toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei várias vezes, nada. O vizinho do lado abriu a porta. Um senhor que eu já tinha visto algumas vezes. O senhor está procurando o Marcos? Ele perguntou. Eles viajaram ontem à noite. Vi eles saindo com várias malas. Viajaram? Com várias malas? Com meu dinheiro? Desci as escadas do prédio sentindo uma raiva que nunca senti na vida. Não era só raiva. Era decepção. Era dor. Era vergonha. Vergonha de ter criado um filho ladrão. A Rosa sempre dizia que eu era muito duro com o Marcos, que ele era sensível,
que precisava de carinho. Mas carinho demais vira mimo, e mimo demais vira safadeza. Voltei para casa e liguei para o celular do Marcos. Chamou e foi para a caixa postal. Mandei mensagem. Marcos, preciso falar com você urgente. Onde você tá? Horas depois veio a resposta. Pai, tô resolvendo uns negócios importantes. Depois eu explico tudo. Uns negócios importantes com meu dinheiro, né, filho? Sábado de manhã, tentei ligar de novo. Dessa vez o telefone nem chamou. Deu direto na caixa postal. Ele tinha me bloqueado. Meu próprio filho me bloqueou depois de roubar meu dinheiro. Sentei na varanda de casa e fiquei olhando para a rua, vendo a vida passar, tentando entender como cheguei nesse ponto. O vizinho da frente, seu Francisco, veio conversar. A gente sempre se deu bem. Ele também é viúvo. Perdeu a esposa no mesmo ano que perdi a Rosa. Sebastião, você tá com cara de quem tá preocupado, ele disse. Acabei contando tudo para ele. O Francisco escutou em silêncio, balançando a cabeça. Sebastião, filho que rouba do pai não é mais filho. É só mais um bandido. As palavras do Francisco me acertaram em cheio. Filho que rouba do pai não é mais filho. Lembrei de todas as vezes que ajudei o Marcos, de todo o dinheiro que gastei com ele, de todos os sacrifícios que fiz. Lembrei da Rosa dizendo que ele tinha bom coração. Mas coração bom não rouba dos pais. Coração bom não mente. Coração bom não some com o dinheiro da família. Domingo, resolvi ir na casa do seu Antônio, pai da Vanessa. Se ela estava gastando meu dinheiro, talvez o pai dela soubesse de alguma coisa. Cheguei lá de tarde, toquei o portão. O seu Antônio me recebeu, mas estava meio estranho, evitando olhar nos meus olhos. Sebastião, que surpresa, ele disse. O que te traz aqui? Expliquei que estava procurando o Marcos e a Vanessa, que precisava falar com eles urgente. O seu Antônio ficou sem jeito. Eles viajaram, Sebastião. Foram pra praia, descansaram um pouco. Praia? Qual praia, seu Antônio? Ele hesitou. Ah, foram lá pro litoral. Guarujá, acho. Guarujá com meu dinheiro roubado. Foram sozinhos? Perguntei. Não, eu fui junto. Voltei ontem, mas eles ficaram mais uns dias. Agora tudo fazia sentido. O Marcos roubou meu dinheiro. Levou a mulher e o sogro pra praia, e eu aqui feito um trouxa esperando uma explicação. O seu Antônio percebeu que eu sabia de alguma coisa. Sebastião, é melhor você conversar com o Marcos quando ele voltar. Tenho certeza que ele vai explicar tudo. Explicar o quê? Como gastou meu dinheiro em turismo? Saí da casa do seu Antônio com uma clareza que não tinha antes. Meu filho não era mais meu filho. Era um ladrão que por acaso carregava meu sobrenome. E ladrão, não importa se é da família. Tem que pagar pelo que fez. A Rosa pode não concordar lá de cima, mas um homem de verdade não aceita ser passado para trás, nem pelo próprio sangue. Cheguei em casa e sentei na mesa da cozinha. Peguei uma folha de papel e comecei a anotar tudo. As datas das transferências, os valores, as mentiras, as viagens. Se meu filho queria brincar de bandido, ia descobrir que o pai dele não era palhaço. Tinha passado a vida toda trabalhando honestamente. E não ia deixar um moleque de 35 anos me fazer de idiota. Segunda-feira de manhã, acordei com uma sensação diferente. Não era mais aquela dor no peito, aquela decepção que me deixava fraco. Era determinação. Determinação de um homem que passou 74 anos sendo honesto e não ia deixar um moleque mau caráter estragar o final da sua vida. Fiz meu café, sentei na mesa da cozinha e comecei a planejar minha vingança. Primeiro, liguei para minha sobrinha Cláudia, filha da minha irmã que mora em São Paulo. A Cláudia é advogada, sempre foi esperta, formada na USP. Tio Sebastião, que alegria ouvir o senhor, ela disse. Expliquei a situação toda, não escondi nada. Ela ficou em silêncio uns segundos, depois falou. Tio, isso é crime. Estelionato, apropriação indébita. O senhor pode processar ele criminalmente. Perguntei o que isso significava. Significa cadeia, tio. Filho ou não filho? A Cláudia me explicou que eu podia revogar a procuração, bloquear os cartões e ainda fazer um boletim de ocorrência por estelionato. Mas, tio, o senhor tem certeza? É seu filho. Eu respirei fundo. Cláudia, filho que rouba do pai não é mais filho. É bandido. Ela concordou em me ajudar. Disse que na terça-feira ia comigo no banco e na delegacia. Desliguei o telefone e fiquei pensando na Rosa. Será que ela ia me perdoar por colocar o próprio filho na cadeia?
Olhei para a foto dela na estante e falei baixinho. Rosa, você sempre protegeu demais esse menino. Mas agora ele passou dos limites. Um homem tem que ter dignidade. E eu senti uma paz estranha. Como se ela tivesse concordado comigo. Terça-feira, a Cláudia chegou cedo. Não havia há 2 anos desde o funeral da Rosa. Ela estava mais magra, mais séria, com aquele jeito de advogada que impõe respeito. Tio, trouxe todos os documentos necessários. Vamos resolver isso hoje. Fomos primeiro no banco. O Dr. Carlos ficou surpreso quando viu a Cláudia comigo. Seu Sebastião, a senhora é... Sou advogada dele. A Cláudia respondeu seca. Queremos revogar a procuração e bloquear todos os cartões vinculados a essa conta. O processo foi mais rápido do que eu imaginava. Em 2 horas, o Marcos não tinha mais acesso à minha conta. Todos os cartões foram cancelados. A Cláudia ainda pediu um extrato completo dos últimos 6 meses. Precisamos de tudo documentado para o processo criminal. Ela explicou para o Dr. Carlos. Ele ficou meio sem jeito, mas fez tudo certinho. Saímos do banco e fomos direto para a delegacia. O delegado era um homem sério, uns 50 anos, que escutou minha história sem interromper. Seu Sebastião, o senhor tem certeza que quer fazer isso? É seu filho. Todo mundo me perguntava a mesma coisa, como se ser filho desse direito de roubar. Doutor, eu respondi, se fosse um estranho que roubasse 160 mil reais meus, o senhor faria alguma coisa? Ele concordou e registrou o boletim de ocorrência. A Cláudia explicou que agora era só esperar. A polícia ia investigar, chamar o Marcos para depor, e se comprovasse o crime, ele ia ser indiciado. Pode dar cadeia, tio, de 2 a 5 anos. Eu senti um aperto no coração, mas não voltei atrás. Algumas lições só se aprendem do jeito mais doloroso. Voltei para casa e tentei seguir minha rotina normal. Fui no mercado, conversei com os vizinhos, assisti meus programas de televisão. Mas no fundo estava esperando o telefone tocar, esperando o Marcos descobrir que não era mais o espertão que pensava que era. Quarta-feira passou, nada. Quinta-feira, nada. Sexta-feira de manhã o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Pai, sou eu, o Marcos. A voz dele estava diferente, nervosa, apressada. Pai, preciso falar com o senhor urgente. Posso ir aí? Eu respondi calmo. Pode vir, filho. Estou em casa. Ele chegou em casa umas 2 horas depois. Quando abriu o portão, eu vi que ele estava abatido, com cara de quem não dormiu direito. A Vanessa não estava com ele. Entrou em casa meio ressabiado, como se soubesse que alguma coisa tinha mudado. Pai, precisamos conversar, ele disse sentando na sala. Podem conversar mesmo, filho. Temos muito assunto. O Marcos começou com aquela lábia de sempre. Pai, sei que o senhor está preocupado com o dinheiro, mas eu posso explicar tudo. Eu deixei ele falar. Fiz uns investimentos, uns negócios que deram errado. Mas eu vou devolver tudo, pai. Só preciso de um tempo. Mentira em cima de mentira. Marcos, eu disse olhando bem nos olhos dele. Você não fez investimento nenhum. Você transferiu meu dinheiro para a conta da Vanessa e foi viajar. Ele ficou branco. Pai, como o senhor sabe disso? Filho, eu não sou o velho bobo que você pensa que eu sou. Fui no banco, vi tudo. Conversei com o pai da Vanessa. Sei que vocês foram para a praia com meu dinheiro. O Marcos começou a gaguejar. Pai, não foi assim, eu posso explicar. Explica então, filho. Explica como você mentiu para a empresa dizendo que eu estava doente. Explica por que me bloqueou no telefone. Ele tentou levantar da cadeira, mas eu fiz sinal para ele sentar. Não terminei de falar ainda. Minha voz saiu mais firme que eu esperava. Marcos, você revogou minha procuração. Seus cartões estão todos cancelados. E tem mais uma coisa. Registrei um boletim de ocorrência contra você por estelionato. Os olhos dele arregalaram. Pai, o senhor fez o quê? Você me ouviu direito. Estelionato. Apropriação indébita. Pode dar cadeia. O Marcos caiu no choro. Pai, pelo amor de Deus, eu sou seu filho. Como o senhor pode fazer isso comigo? Eu me levantei da cadeira e fui até a estante. Peguei a foto da Rosa. Sabe o que sua mãe sempre me dizia, Marcos? Que você tinha bom coração. Mas coração bom não rouba dos pais. Coração bom não mente. Coração bom não some com 160 mil reais da família. Ele tentou se aproximar de mim. Pai, eu estava desesperado. A Vanessa estava pressionando. O pai dela sempre falando que eu não dava conta de sustentar ela direito. Eu só queria impressionar eles.
E você achou que roubar de mim ia resolver sua vida? Que usar meu suor para bancar suas férias ia te fazer homem? Minha voz estava subindo. Anos de decepção saindo de uma vez. Marcos, você tem até segunda-feira para devolver os 160 mil reais. Cada centavo. Se não devolver, o processo segue e você vai explicar para a polícia onde gastou o dinheiro do seu pai. Ele continuou chorando. Pai, eu não tenho esse dinheiro todo. Gastei com a viagem, com umas coisas da Vanessa. Então você vai arranjar. Vende o carro, pede emprestado para a família da sua mulher, faz o que for preciso. Mas até segunda-feira esse dinheiro tem que estar na minha conta. Ele saiu de casa chorando, prometendo que ia dar um jeito. Eu fiquei sozinho na sala, olhando para a foto da Rosa. Rosa, falei baixinho. Talvez agora nosso filho aprenda a ser homem de verdade. E pela primeira vez em meses, senti que tinha feito a coisa certa. O final de semana foi o mais silencioso da minha vida. Nem o Marcos ligou, nem apareceu em casa. Eu fiquei na minha rotina, mas com o ouvido atento ao telefone. Sabia que ele estava correndo atrás do dinheiro, provavelmente desesperado, tentando inventar alguma coisa para não ir preso. E eu não sentia pena nenhuma. Quando a gente planta vento, colhe tempestade. Domingo à tarde, o seu Francisco veio tomar um café comigo. Ele sabia da história toda, eu tinha contado para ele na sexta. Sebastião, você fez certo. Filho que não respeita pai não merece ser chamado de filho. O Francisco perdeu um filho num acidente de moto há uns anos e sempre dizia que daria tudo para ter o menino de volta, mas que nunca aceitaria um filho desonesto. Francisco, eu disse mexendo o açúcar no café. A Rosa sempre me chamava de cabeça dura. Dizia que eu não sabia perdoar, que era muito orgulhoso. Mas tem coisa que não se perdoa, né? O Francisco concordou. Orgulho é quando você não admite erro. Dignidade é quando você não aceita ser passado para trás. E você está defendendo sua dignidade. Segunda-feira de manhã, eu estava tomando café quando o telefone tocou. Era o Marcos, a voz embargada. Pai, posso ir aí? Preciso conversar com o senhor. Respondi que podia vir, mas que era melhor trazer o dinheiro junto. Ele chegou umas 10 horas, dessa vez com a Vanessa. Ela estava com cara de quem chorou a noite inteira, olho inchado, sem maquiagem. Eles entraram em casa e sentaram na sala. A Vanessa não conseguia olhar na minha cara. O Marcos começou a falar. Pai, consegui parte do dinheiro. Vendi o carro, pedi emprestado para o meu patrão, para o sogro. Ele pôs um envelope na mesa. Tem 95 mil aqui, pai. Os outros 65 mil eu consigo até o final da semana. Eu peguei o envelope, contei o dinheiro. Era verdade, tinha 95 mil ali. Marcos, eu disse guardando o dinheiro, faltam 65 mil e a gente combinou até hoje. Ele começou a chorar de novo. Pai, não consegui tudo. O banco não aprovou meu empréstimo. Meu patrão só podia me emprestar uma parte. A Vanessa finalmente falou, a voz baixinha. Sogro, a culpa é minha. Eu que pressionei o Marcos. Eu que queria viajar, ter uma vida melhor. Olhei para ela e pensei na Rosa. Quando éramos novos, a Rosa também queria ter uma vida melhor, mas nunca me pediu para roubar ninguém para isso. Vanessa, eu disse, minha esposa também queria ter uma vida boa, mas ela trabalhou para conseguir, economizou comigo, construiu junto. Não mandou eu roubar dos outros para bancar luxo dela. O Marcos tentou interceder. Pai, a Vanessa tá arrependida, eu tô arrependido. Vamos devolver tudo, eu prometo. Promessa de quem rouba dos pais não vale nada, filho. Você promete hoje e amanhã tá inventando outra desculpa. Eu levantei da cadeira e fui até a janela. Olhei para a rua. Marcos, você tem mais 5 dias. Quarta-feira eu vou na delegacia ver como tá o processo. Se até lá não tiver os 160 mil completos na minha conta, deixo a justiça resolver. A Vanessa começou a chorar alto. Sogro, pelo amor de Deus, não faça isso com a gente. O Marcos pode perder o emprego. Nossa vida vai acabar. E vocês acham que minha vida não acabou quando descobri que meu próprio filho me roubou? Acham que não doeu saber que vocês foram pra praia com o dinheiro que eu juntei a vida inteira? Minha voz saiu mais alta que eu queria. Eles saíram de casa prometendo que iam conseguir o resto do dinheiro. Eu fiquei sozinho, mexendo no envelope com os 95 mil. Era muito dinheiro para conseguir em 3 dias, mas não era impossível. Se o Marcos tivesse mesmo arrependido, se a família da Vanessa quisesse ajudar, dava para conseguir.
A questão é se eles iam ter humildade suficiente para pedir ajuda depois da besteira que fizeram. Terça-feira passou e nada. Nem ligação, nem visita, nem mensagem. Eu comecei a achar que eles tinham desistido, que iam deixar o processo seguir mesmo. Quarta-feira de manhã liguei para Cláudia. Filha, como está o processo? Ela me disse que a polícia já tinha chamado o Marcos para depor, que ele tinha admitido que pegou o dinheiro, mas disse que ia devolver tudo. Tio, ele pode tentar um acordo, devolver o dinheiro e o senhor retirar a queixa. Eu pensei um pouco. Cláudia, ele já devolveu parte. Se devolver o resto, eu retiro sim. Não quero ver meu filho na cadeia. Só quero meu dinheiro de volta e que ele aprenda que pai não é banco para filho sacar quando quer. Quarta-feira à tarde, eu estava na varanda quando vi um carro parar na frente de casa. Era o seu Antônio, pai da Vanessa, junto com uma senhora que eu não conhecia. Eles tocaram o portão, eu fui atender. Sebastião, o seu Antônio disse. Essa é minha esposa, dona Mercedes. A gente queria conversar com o senhor. Convidei eles para entrar. Ofereci café. Dona Mercedes era uma senhora elegante, bem falada, mas estava visivelmente constrangida. Seu Sebastião, ela começou. A gente soube do que aconteceu. Estamos muito envergonhados com nossa filha e com o Marcos. O seu Antônio concordou. A gente criou a Vanessa para ser honesta, para trabalhar pelo que quer. Não entendemos como ela aceitou participar disso. Dona Mercedes continuou. Seu Sebastião, a gente trouxe os 65 mil reais que faltam. É nossa poupança, dinheiro que a gente guardou para a aposentadoria, mas não podemos deixar nossa filha e nosso genro serem presos por causa disso. Ela tirou um envelope da bolsa. Só pedimos que o senhor retire a queixa. Eu fiquei em silêncio, olhando para aquele casal de velhos, provavelmente da minha idade, tendo que gastar a poupança da aposentadoria por causa da safadeza dos filhos. Seu Antônio, dona Mercedes, eu aceito o dinheiro. Mas quero deixar uma coisa clara. Não vou retirar a queixa por causa do dinheiro. Vou retirar porque vocês vieram aqui com dignidade, assumiram o erro da filha de vocês e mostraram que ainda existem pessoas honradas nesse mundo. Peguei o envelope, contei o dinheiro. Estava tudo certo. Agora quero que vocês levem um recado para o Marcos e para a Vanessa. Da próxima vez que quiserem uma vida melhor, trabalhem para conseguir. Não venham roubar dos pais. Dona Mercedes chorou baixinho. Seu Sebastião, pode ter certeza que nossa filha vai aprender a lição. E o senhor pode contar com a gente para qualquer coisa. Depois que eles saíram, eu sentei na varanda e fiquei pensando. Tinha meu dinheiro de volta. Tinha a dignidade preservada. E meu filho tinha aprendido que ações têm consequências. Não era a reconciliação que a Rosa sonhava, mas era a justiça que eu precisava fazer. Às vezes, educar um filho requer coragem de machucá-lo para evitar que ele machuque outros. Na quinta-feira de manhã, liguei para Cláudia e pedi para ela ir comigo na delegacia retirar a queixa. O delegado me recebeu com aquela cara de quem já sabia o que ia acontecer. Seu Sebastião, imagino que veio aqui porque conseguiu o dinheiro de volta. Confirmei que sim, que queria retirar a queixa. Doutor, meu filho errou, mas a família da esposa dele fez o certo. Pessoas boas não merecem pagar pelo erro dos outros. O delegado preencheu os papéis. Me explicou que o processo seria arquivado, que não teria mais nada contra o Marcos. Mas seu Sebastião, ele disse, esse tipo de situação tende a se repetir. Filho que rouba dos pais uma vez, geralmente rouba de novo. Eu olhei para ele e respondi, doutor, da próxima vez ele não vai ter acesso ao meu dinheiro. Essa lição eu já aprendi. Saí da delegacia com uma sensação estranha. Não era alívio, não era tristeza. Era como se um capítulo da minha vida tivesse terminado ali. O Sebastião que confiava cegamente no filho tinha morrido naquela sala da delegacia. O que sobrou foi um homem mais cauteloso, mais desconfiado, mas também mais consciente do seu próprio valor. Voltei para casa e decidi organizar minha vida financeira de vez. Fui no banco, abri uma nova conta, dessa vez só no meu nome. Transferi todo o dinheiro para lá, troquei as senhas, cancelei cartões antigos. Doutor Carlos, eu disse para o gerente, dessa vez só eu tenho acesso, ninguém mais. Se eu morrer, o banco pode ficar com tudo, mas enquanto eu estiver vivo, só eu mexo nesse dinheiro. No sábado, estava regando as plantas na varanda quando vi o Marcos parar na frente de casa. Ele ficou uns minutos dentro do carro como se tivesse coragem de descer.
Quando finalmente saiu, veio andando devagar, com aquela cara de cachorro sem dono. Abriu o portão e chegou perto de mim. Pai, posso conversar com o senhor? Continuei regando as plantas, sem olhar para ele. Pode falar, Marcos. Estou ouvindo. Ele respirou fundo. Pai, queria agradecer por ter retirado a queixa. E queria pedir desculpas. Pelo que fiz, pelas mentiras, por tudo. Eu parei de regar e olhei nos olhos dele. Marcos, suas desculpas não devolvem a confiança que você quebrou. Não apagam a humilhação que você me fez passar. Ele começou a chorar de novo. Pai, sei que estraguei tudo. Sei que o senhor nunca mais vai confiar em mim. Mas queria que soubesse que estou arrependido de verdade. Eu guardei a mangueira. Sentei na cadeira da varanda. Marcos, você sabe qual foi o pior momento dessa história toda? Não foi descobrir que você roubou meu dinheiro. Foi quando você me chamou de velho chato no telefone. Ele baixou a cabeça. Pai, eu estava nervoso, pressionado. Não, filho. Você falou o que pensava. E naquele momento eu entendi que para você, eu não era mais seu pai. Era só um obstáculo atrapalhando seus planos. Minha voz saiu mais baixa que eu esperava. Você sabe quantas vezes eu ouvi isso na vida? Quantas vezes alguém me desrespeitou assim? Nunca, Marcos. Nem meus clientes mais ignorantes falaram comigo desse jeito. O Marcos se ajoelhou na frente da minha cadeira. Pai, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não sabia o que estava falando, estava desesperado. Eu coloquei a mão no ombro dele. Marcos, eu perdoo você. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Ele levantou a cabeça esperançoso. Pai, a gente pode tentar reconstruir? Filho, você tem 35 anos. Não é mais um menino que faz besteira e depois pede desculpa. Você é um homem adulto que tomou decisões conscientes. Decidiu me roubar, decidiu mentir, decidiu me desrespeitar. Agora tem que viver com as consequências. Eu levantei da cadeira. A partir de hoje você é bem-vindo nesta casa como visita, não como filho que tem direitos e privilégios. A cara dele mudou. Pai, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que não vou mais emprestar dinheiro para você. Não vou mais resolver seus problemas. Não vou mais passar a mão na sua cabeça quando você fizer besteira. Se quiser manter contato comigo, vai ser nos meus termos. Ele ficou parado, processando o que eu tinha falado. Pai, mas eu sou seu filho. E eu sou seu pai. Mas ser pai não significa ser bobo. Não significa aceitar qualquer coisa porque o outro carrega meu sobrenome. Eu olhei para ele com a mesma firmeza que usava quando era mais novo. Marcos, se você quiser reconstruir nossa relação, vai ter que mostrar com atitudes, não com palavras. Vai ter que provar que mudou, que cresceu, que aprendeu. Ele ficou ali parado uns minutos, esperando eu mudar de ideia talvez. Mas eu não mudei. Pai, posso vir almoçar domingo que vem? Pode. Mas traga sua comida. E se a Vanessa vier junto, quero que ela me peça desculpas pessoalmente pelo que fez. Ele concordou com a cabeça. E Marcos, uma última coisa. Se você mentir para mim de novo, se tentar me passar para trás mais uma vez, você sai da minha vida para sempre. Não vai ter terceira chance. Ele saiu de casa caminhando devagar, olhando para trás algumas vezes. Eu voltei a regar as plantas, mas minha cabeça estava fervilhando. Não era fácil ser duro com o próprio filho, mas era necessário. A Rosa sempre dizia que eu era muito rígido, mas talvez se eu tivesse sido mais rígido quando o Marcos era criança, ele não teria virado o homem que se tornou. No domingo ele veio almoçar. Trouxe um frango assado e um refrigerante. A Vanessa veio junto. Pediu desculpas chorando. Disse que estava muito arrependida. Almoçamos em silêncio. Conversas básicas, nada profundo. Quando eles foram embora, eu senti que alguma coisa tinha mudado entre nós. Não era mais a relação de pai e filho que a Rosa sonhava. Era uma relação de respeito mútuo, baseada em limites claros. Aquela noite, sentei na varanda e fiquei olhando as estrelas. Lembrei de quando o Marcos era pequeno e sentava no meu colo para ouvir histórias. Lembrei dos sonhos que eu e a Rosa tínhamos para ele. Não eram sonhos de riqueza ou fama. Eram sonhos de honestidade, de caráter, de dignidade. Talvez ainda houvesse tempo de ele aprender essas coisas. Talvez essa dor tivesse servido para alguma coisa. Rosa, falei olhando para o céu. Seu filho finalmente está aprendendo a ser homem. Custou caro, machucou muito, mas talvez tenha valido a pena.
e pela primeira vez em meses, consegui dormir em paz. 3 meses se passaram desde aquele domingo do frango assado. O Marcos vinha me visitar de 15 em 15 dias, sempre trazendo alguma coisa, sempre educado, sempre respeitoso. Mas eu sentia que tinha uma parede entre nós, uma distância que talvez nunca mais fosse desaparecer. Ele tentava forçar conversa sobre o passado, sobre a mãe, tentando resgatar a intimidade que perdeu. Mas intimidade não se reconstrói com conversa fiada. Uma coisa que mudou muito foi minha relação com os sogros da Vanessa. Seu Antônio e Dona Mercedes começaram a me visitar regularmente. Eles se sentiam responsáveis pela filha. Queriam ter certeza de que eu não guardava rancor da família toda. Sebastião, Dona Mercedes dizia sempre, a gente criou a Vanessa para ser direita. Não sabemos onde erramos. E eu respondia, Dona Mercedes, às vezes os filhos escolhem um caminho que não é o que a gente ensinou. Seu Antônio era um homem interessante. Tinha trabalhado no banco durante 35 anos. Conhecia de investimentos, de economia. Começamos a conversar sobre dinheiro, sobre como proteger a aposentadoria, sobre os golpes que os bandidos aplicam nos idosos. Sebastião, você fez certo em não confiar mais no seu filho com dinheiro. Família é família, mas negócio é negócio. E ele tinha razão. Foi seu Antônio quem me deu a ideia de fazer um testamento. Sebastião, na sua idade, é importante deixar tudo bem definido. Evita a confusão depois que a gente partir. Nunca tinha pensado nisso seriamente. Sempre imaginei que meu dinheiro ia naturalmente para o Marcos quando eu morresse. Mas depois do que aconteceu, comecei a refletir sobre isso de uma forma diferente. Procurei a Cláudia de novo. Filha, quero fazer meu testamento, mas quero fazer uma coisa diferente. Expliquei para ela minha ideia. Queria deixar metade dos meus bens para o Marcos, mas só se ele cumprisse algumas condições. A outra metade queria deixar para uma instituição de caridade. Tio, isso é possível, sim. Podemos colocar cláusulas no testamento. Sentamos para conversar sobre as condições. Primeira, o Marcos só receberia a herança se não tivesse nenhuma pendência criminal nos últimos 5 anos antes da minha morte. Segunda, ele teria que comprovar que estava trabalhando honestamente há pelo menos 2 anos. Terceira, teria que cuidar do meu túmulo e da Rosa por pelo menos 10 anos. Se ele não cumprir essas condições, eu disse para Cláudia, todo o dinheiro vai para a caridade. A Cláudia achou a ideia interessante. Tio, é uma forma de educar mesmo depois de morto. Rimos da situação, mas eu estava falando sério. Queria ter certeza de que meu dinheiro não ia ser desperdiçado depois que eu partisse. Queria ter certeza de que meu filho ia continuar sendo homem honesto mesmo sem eu estar aqui para cobrar. Em maio recebi uma ligação inesperada. Era o Marcos, mas a voz dele estava diferente, animada. Pai, posso passar aí? Tenho uma novidade para contar. Eu disse que podia vir. Ele chegou sozinho, sem a Vanessa, com um sorriso que eu não via há muito tempo. Pai, consegui um emprego novo, muito melhor que o anterior. Contou que tinha conseguido uma vaga numa empresa de construção civil como vendedor de apartamentos. O salário era bem melhor, tinha comissão boa e, o mais importante, era uma empresa séria, conhecida na cidade. Pai, o gerente me disse que conhece o senhor. Falou que o senhor já fez uns serviços elétricos para os prédios deles. Fiquei curioso para saber quem era. O nome dele é Roberto Santos. Ele disse que o senhor é conhecido na cidade como um eletricista muito honesto. Eu conhecia o Roberto desde os anos 80. Ele começou como pedreiro e hoje tem uma das maiores construtoras de Ribeirão Preto. Sempre foi um homem direito, sério com os compromissos. Marcos, eu disse, se você conseguiu trabalho com o Roberto, foi porque ele viu alguma coisa boa em você. Não decepcione ele. O Marcos continuou. Pai, o Roberto me perguntou sobre o senhor. Disse que se eu fosse metade do homem que meu pai é, seria um ótimo funcionário. Essas palavras me emocionaram mais do que eu esperava. Depois de tantos anos, ainda tinha gente que se lembrava do meu trabalho, da minha honestidade. Filho, agora você tem uma oportunidade de mostrar que aprendeu alguma coisa com tudo o que aconteceu. Naquela noite, liguei para o Roberto. Roberto, soube que você contratou meu filho. Ele confirmou. Sebastião, o Marcos me procurou, disse que estava precisando de uma oportunidade. Eu lembrei de você, de como sempre foi trabalhador e honesto. Resolvi dar uma chance para ele. Agradeci, mas deixei claro. Roberto, se ele der problema,
Não tenha dó por causa de mim. Trate ele como qualquer funcionário. Roberto riu. Sebastião, você não mudou nada. Sempre foi assim, justo e direto. Pode deixar que se o Marcos não render, ele sai. Mas pelo que vi até agora, ele parece estar levando a sério. Essa conversa me deu uma esperança que eu não sentia há meses. Talvez meu filho estivesse realmente aprendendo. No final de maio, o Marcos me trouxe o primeiro contra-cheque do emprego novo. Estava orgulhoso. Mostrou que tinha vendido 3 apartamentos no primeiro mês. Pai, olha só. Consegui uma comissão boa. Vou conseguir pagar minhas contas sem apertar. Eu olhei o contra-cheque. Realmente estava bem melhor que o salário anterior. Marcos, que bom. Mas lembra que dinheiro na mão é diferente de dinheiro no bolso. Aprende a guardar uma parte todo mês. Ele concordou com a cabeça. Pai, estou aprendendo a ser mais responsável. A Vanessa também arrumou um emprego melhor, numa loja de roupas do shopping. A gente está tentando juntar dinheiro para quitar nossas dívidas. Fiquei satisfeito em ouvir isso. Parecia que a lição tinha surtido efeito mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção foi que ele parou de pedir dinheiro emprestado. Antes, todo mês tinha alguma emergência, alguma necessidade urgente. Agora ele vinha, conversava, tomava café e ia embora sem pedir nada. No começo eu achei que era vergonha do que tinha acontecido, mas depois percebi que era mais que isso. Ele estava aprendendo a viver com o próprio dinheiro. Em junho, seu Antônio me contou uma coisa interessante. Sebastião, a Vanessa disse que o Marcos mudou muito depois daquele episódio. Ele fica em casa nos finais de semana, não quer mais sair para gastar dinheiro à toa. Está lendo uns livros sobre como administrar dinheiro. Isso me surpreendeu. O Marcos nunca foi muito de ler, sempre preferiu as coisas fáceis da vida. Seu Antônio, eu disse. Tomara que seja mudança de verdade, não só por causa do susto que levou. Ele concordou. Sebastião, acho que foi mesmo. A Vanessa disse que ele conversa muito sobre você, sobre como o senhor sempre trabalhou honestamente. Parece que ele finalmente entendeu o valor disso. Naquela noite sentei na varanda e fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. A dor, a traição, a vingança, o perdão. Foi um processo difícil, doloroso, mas talvez necessário. Às vezes um pai precisa ser duro com o filho para ele aprender a ser homem. A Rosa pode não ter concordado com meus métodos, mas eu tinha a impressão de que lá do céu ela estava vendo o resultado. Agosto trouxe uma surpresa que eu não esperava. O Marcos apareceu em casa num sábado de manhã, sozinho, com uma expressão séria que me fez pensar que alguma coisa tinha acontecido. Pai, preciso conversar com o senhor sobre uma coisa importante. Meu coração disparou. Será que ele tinha aprontado de novo? Será que tinha perdido o emprego? Fala, filho. Estou ouvindo. Ele respirou fundo e disse, Pai, a Vanessa está grávida. Eu fiquei em silêncio por uns segundos, processando a informação. Ia ser avô. Depois de tudo que tinha acontecido, depois de toda aquela confusão, ia ganhar um neto. E como vocês estão com isso? Perguntei. Assustados, pai, mas felizes também. A gente não estava planejando agora, mas aconteceu. Ele continuou. Pai, queria pedir uma coisa para o senhor. Sei que não tenho mais moral para pedir favor, mas queria que o senhor me ajudasse a ser um pai melhor do que eu fui como filho. Essas palavras me pegaram desprevenido. Era a primeira vez que ele assumia claramente que tinha sido um filho ruim. Marcos, que tipo de ajuda você está pedindo? Quero que o senhor me ensine a educar meu filho do jeito certo. A dar valor ao trabalho, à honestidade, a ter caráter. Ele pausou, olhou para baixo. Pai, eu sei que decepcionei o senhor e minha mãe. Sei que não fui o filho que vocês mereciam, mas não quero que meu filho seja como eu fui. Pela primeira vez em meses, eu senti que o Marcos estava falando do fundo do coração. Filho, eu disse, educar não é só falar, é dar exemplo. Seu filho vai aprender mais olhando para você do que ouvindo você falar. Ele concordou com a cabeça. É por isso que quero mudar, pai. Quero que meu filho tenha orgulho de mim, como eu devia ter tido orgulho do senhor, mas só aprendi a ter depois que quase perdi tudo. Combinamos que ele ia trazer a Vanessa para conversarmos sobre a gravidez. Na semana seguinte, eles vieram juntos. A Vanessa estava com 3 meses, já tinha feito os primeiros exames. Ela estava diferente, mais madura, menos fútil. Sogro, ela disse, quero pedir desculpa de novo pelo que fizemos. E quero que o senhor saiba que a gente quer criar nosso filho com os valores que o senhor ensinou para o Marcos.
Ficamos conversando sobre nome, sobre os preparativos, sobre como eles iam se organizar financeiramente. O Marcos mostrou que tinha feito as contas. Com o salário dele e o da Vanessa, dava para sustentar a criança sem apertar. Pai, não vamos pedir ajuda para ninguém. Queremos provar que conseguimos dar conta sozinhos. Gostei de ouvir isso. No mês seguinte, o Roberto me ligou. Sebastião, seu filho está se destacando na empresa. É um dos melhores vendedores que já tivemos. Honesto, dedicado, trata bem os clientes. Essas palavras me encheram de orgulho. Roberto, fico feliz em saber. O Marcos passou por uns problemas, mas parece que aprendeu a lição. Sebastião, filho de pai bom geralmente acaba dando certo. Só às vezes demora um pouco mais. Em outubro, aconteceu uma coisa que me emocionou muito. Era aniversário da Rosa. 2 anos que ela tinha partido. Eu sempre ia sozinho no cemitério, levava umas flores, ficava conversando com ela, mas dessa vez, quando cheguei lá, o Marcos já estava no túmulo dela. Ele tinha levado um buquê de rosas brancas, as preferidas dela, e estava ajoelhado na frente da lápide. Cheguei perto sem fazer barulho. Escutei ele falando baixinho. Mãe, sei que a senhora está desapontada comigo. Sei que fiz o pai sofrer muito, que machuquei ele quando ele mais precisava de apoio. Ele parou, limpou os olhos. Mas quero que a senhora saiba que estou tentando ser o homem que a senhora queria que eu fosse. Estou aprendendo com os erros. Ele continuou. Mãe, vou ser pai. E quero criar meu filho do jeito que a senhora e o pai me criaram. Com amor, mas também com limites. Eu fiquei emocionado ouvindo aquilo. Me aproximei e coloquei a mão no ombro dele. Sua mãe está ouvindo, filho. E tenho certeza que ela está orgulhosa de ver você assumindo seus erros e tentando ser melhor. Nós dois ficamos ali, em silêncio, cada um com seus pensamentos. Depois de um tempo, o Marcos falou. Pai, tenho uma coisa para falar para o senhor. Nunca agradeci direito pelo que o senhor fez. Eu olhei para ele, sem entender. Pai, quando o senhor me processou, quando me fez passar por tudo aquilo, eu achei que era crueldade. Mas agora entendo que era amor. Como assim, filho? Pai, se o senhor tivesse passado a mão na minha cabeça como sempre fazia, eu nunca teria aprendido. Ia continuar sendo o mesmo Marcos irresponsável, desonesto, mimado. O senhor me obrigou a crescer, a enfrentar as consequências dos meus atos. Ele parou, respirou fundo. Foi a primeira vez na vida que alguém me disse não de verdade. E isso me salvou. Saímos do cemitério conversando sobre a vida, sobre os planos dele para o bebê, sobre o futuro. Era uma conversa diferente das que tínhamos antes. Não era mais aquela relação de pai protetor e filho dependente. Era uma conversa entre 2 homens adultos, com respeito mútuo. Pai, ele disse no carro, quero que o senhor seja presente na vida do meu filho. Quero que ele conheça o avô que eu demorei tanto tempo para conhecer de verdade. Em novembro, descobrimos que seria uma menina. A Vanessa estava radiante, o Marcos mais ansioso ainda. Eles decidiram chamar ela de Rosa, em homenagem à avó. Quando me contaram, confesso que chorei. Pai, o Marcos disse, queremos que nossa filha tenha o mesmo coração generoso que a avó tinha, mas também a mesma firmeza que o senhor tem. Comecei a ajudar eles a preparar o quarto da menina. O Marcos me pediu para ensinar ele a fazer alguns consertos básicos na casa, coisas de elétrica, de encanamento. Pai, quero aprender essas coisas. Um homem tem que saber cuidar da própria casa. Ficamos sábados inteiros mexendo em tomadas, trocando chuveiros, consertando torneiras. Era como se estivéssemos recuperando o tempo perdido. Durante esses trabalhos, conversávamos sobre tudo. Ele me contou como se sentia culpado, como tinha vergonha do que tinha feito, como estava trabalhando para ser uma pessoa melhor. Pai, às vezes acordo de noite pensando no que fiz com o senhor, no dinheiro que peguei, nas mentiras que contei. Eu respondia, Marcos, o importante não é o erro que você cometeu, é o que você aprendeu com ele. Uma tarde, enquanto estávamos pintando o quarto da Rosa, ele me perguntou, pai, o senhor me perdoou mesmo? Parei de pintar, olhei para ele. Filho, perdoei no dia que você veio aqui chorar e pedir desculpas, mas perdoar não significa esquecer. Significa dar uma nova chance para você mostrar quem você realmente é. Ele sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Pai, prometo que não vou desperdiçar essa chance. Dezembro chegou com a expectativa do nascimento da Rosa.
O Marcos estava nervoso, ansioso, mas também determinado a ser um bom pai. Pai, ele me disse numa dessas tardes de trabalho, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me ensinado que ações têm consequências. Obrigado por ter me mostrado que um homem de verdade assume seus erros e trabalha para corrigi-los. E eu respondi, filho, foi isso que um pai faz, mesmo quando dói. Rosa chegou numa manhã de janeiro, chorando alto, com os pulmõezinhos funcionando perfeitamente. Eu estava na sala de espera do hospital quando o Marcos saiu da maternidade, ainda de roupa cirúrgica, com os olhos vermelhos de tanto chorar de emoção. Pai, ela é perfeita. É igualzinha à avó Rosa quando era bebê. Ele me abraçou forte e eu senti que ali, naquele momento, meu filho tinha virado homem de verdade. Quando me levaram para ver a menina, meu coração quase saiu pela boca. Ela era pequenina, delicada, com os olhinhos fechados e uma carinha que me lembrou mesmo da Rosa quando era nova. Peguei ela no colo e senti uma emoção que não sentia há anos. Era como se a vida tivesse me dado uma segunda chance de fazer tudo certo. Oi, minha princesa. Eu sussurrei no ouvido dela. Vô Sebastião vai cuidar muito bem de você. O Marcos estava observando tudo com aquela cara de pai babão. Pai, quero que o senhor seja presente na vida dela. Quero que ela conheça as histórias da família, que aprenda os valores que o senhor me ensinou, mesmo que eu tenha demorado para entender. Eu olhei para ele e vi um homem diferente. Não era mais o Marcos irresponsável que eu conhecia. Era um pai preocupado com o futuro da filha. Nos primeiros meses, eu ia na casa deles quase todo dia. Ajudava com o que podia, dava conselhos, ficava com a Rosa quando eles precisavam sair. A Vanessa tinha mudado muito também. Virou uma mãe dedicada, deixou de lado as futilidades e se concentrou em cuidar da família. Sogro, ela me disse um dia, obrigada por não ter desistido da gente. A Rosa vai ter a sorte de ter um avô que ensina o que é certo e errado. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi como o Marcos lidava com dinheiro agora. Ele fazia planilhas, controlava os gastos, guardava uma parte do salário todo mês. Pai, quero ter uma reserva para Rosa. Se um dia ela precisar de alguma coisa, quero poder ajudar sem ter que pedir dinheiro emprestado para ninguém. Era exatamente o contrário do que ele fazia antes. Em março, aconteceu uma coisa que me deixou muito orgulhoso. O Roberto me ligou. Sebastião, preciso falar com você sobre o Marcos. Meu coração acelerou. Pensei que ele tinha feito alguma besteira. Calma, é coisa boa, o Roberto disse rindo. Quero promover seu filho para supervisor de vendas. Ele é o funcionário mais dedicado que tenho. Supervisor aos 35 anos? O Marcos tinha conseguido algo que levou décadas para conquistar. Quando o Marcos me contou da promoção, ele estava radiante, mas também preocupado. Pai, é muita responsabilidade. Vou cuidar de uma equipe de 10 vendedores. E se eu não der conta? Eu olhei para ele e disse, filho, responsabilidade é o que faz um homem crescer. E você já provou que sabe assumir responsabilidade. Ele sorriu, mas eu via que ainda tinha aquela insegurança de quem demorou para amadurecer. A promoção veio com um aumento significativo no salário. Pai, ele me disse, agora vou conseguir dar uma vida ainda melhor para Rosa e para Vanessa. Vou conseguir alugar uma casa maior, comprar um carro mais seguro. Eu gostei de ver ele pensando primeiro na família. Antes, se ganhasse mais dinheiro, a primeira coisa que pensava era em como gastar consigo mesmo. Em maio, aconteceu algo que mexeu comigo. Estava em casa numa tarde quando tocaram o portão. Era uma mulher jovem, bem vestida, que eu não conhecia. O senhor é Sebastião? Confirmei que sim. Meu nome é Carla, sou jornalista do jornal local. Queria fazer uma matéria sobre o senhor. Fiquei sem entender. Matéria sobre mim? Por quê? Ela explicou. Soube da história do senhor com seu filho. Como o senhor teve coragem de processá-lo quando ele roubou seu dinheiro e como isso acabou mudando a vida dele para melhor. Eu fiquei desconfortável. Moça, isso é assunto de família. Não é para ficar espalhando por aí. Ela insistiu. Seu Sebastião, sua história pode inspirar outras famílias que passam pelo mesmo problema. No final, eu aceitei dar a entrevista, mas com uma condição, que ela não colocasse detalhes que pudessem prejudicar o Marcos no trabalho. A matéria saiu no domingo, com o título O avô que ensinou o filho a ser homem. Quando li, fiquei emocionado.
Ela tinha escrito de uma forma respeitosa, mostrando que, às vezes, o amor de pai precisa ser duro para ser verdadeiro. O Marcos ficou meio constrangido com a matéria no começo. Pai, todo mundo no trabalho leu. Alguns colegas me perguntaram se era verdade. Eu disse para ele: filho, verdade não envergonha ninguém. Se alguém perguntar, conta a história completa. Conta como você errou e como aprendeu com o erro. Alguns dias depois, ele me disse que tinha conversado com a equipe dele sobre a matéria e que todos tinham respeitado a sinceridade dele. Em junho, a Rosa completou 5 meses. Já sorria, já balbuciava, já reconhecia minha voz. Quando eu chegava na casa deles, ela ficava agitadinha, esticando os bracinhos para mim. O Marcos ficava observando. Pai, ela adora o Senhor. Acho que ela sabe que o vô é especial. Eu carregava ela para todos os lados, mostrava as plantas do quintal, cantava as mesmas músicas que cantava para o Marcos quando ele era bebê. Uma tarde, enquanto eu estava dando mamadeira para Rosa, o Marcos sentou do meu lado e disse: Pai, quero contar uma coisa para o Senhor. Todas as noites antes de dormir eu peço desculpa para minha mãe em pensamento. E agradeço o Senhor por ter me salvado de mim mesmo. Eu olhei para ele segurando a Rosa no colo e pensei: a Rosa de cima deve estar orgulhosa de ver o neto dela cuidando da bisneta com tanto carinho. Marcos, eu disse, sua mãe está vendo tudo. E ela está feliz porque você finalmente entendeu que ser pai é mais que dar comida e roupa. É dar exemplo, é ensinar valores, é preparar os filhos para a vida. Ele concordou. É por isso que quero ser pro Rosa o pai que eu deveria ter sido como filho pro Senhor. Em julho, o Marcos me deu uma notícia que me surpreendeu. Pai, a Vanessa quer voltar a estudar. Quer fazer faculdade de pedagogia, trabalhar com criança. Achei interessante. E como vocês vão se organizar? Pai, com meu salário novo dá para pagar a faculdade dela. E enquanto ela estuda à noite, eu fico com a Rosa. Era bonito ver ele apoiando os sonhos da esposa. Uma coisa que sempre me emocionava era ver o Marcos cuidando da Rosa. Ele trocava fralda, dava banho, acordava de madrugada quando ela chorava. Fazia tudo com uma dedicação que eu não via nele quando era criança. Pai, ele me disse um dia, agora entendo o que o senhor e minha mãe passaram para me criar. E entendo também por que o senhor ficou tão magoado quando eu fiz aquela safadeza. No final de julho, aconteceu algo que me encheu de orgulho. O Marcos veio em casa com um envelope nas mãos. Pai, tenho uma coisa para entregar para o senhor. Abri o envelope e era um cheque de R$5.000. Marcos, o que é isso? Pai, é o primeiro pagamento. Quero devolver todo o dinheiro que peguei emprestado do senhor ao longo da vida. Calculei tudo. Dá uns R$50.000. Vou pagar em prestações. Eu fiquei emocionado, mas disse, filho, você não precisa fazer isso. Aquele dinheiro era ajuda de pai. Ele insistiu. Pai, preciso fazer isso para minha consciência ficar limpa. E para Rosa ver que o pai dela é um homem de palavra. Aceitei o cheque, mas decidi guardar esse dinheiro numa poupança para a própria Rosa. Seria o fundo de educação dela, pago pelo próprio pai. Agosto trouxe outra surpresa boa. A Vanessa passou no vestibular. O Marcos estava radiante. Pai, minha esposa vai ser professora. A Rosa vai ter uma mãe formada na faculdade. Eu via como ele estava orgulhoso da família que estava construindo. Era muito diferente do Marcos que só pensava em aparecer para os outros. Agora ele pensava em substância, em futuro, em legado. Hoje, enquanto escrevo essa história, a Rosa já tem 1 ano e 3 meses. Está engatinhando pela casa, falando vô e me enchendo de alegria todos os dias. O Marcos se tornou o homem que eu sempre sonhei que ele fosse. E a Vanessa virou uma mãe dedicada e uma mulher estudiosa que está no 3º semestre de pedagogia. Quando olho para eles, tenho certeza de que tudo valeu a pena. Há algumas semanas, aconteceu algo que me fez refletir sobre toda essa jornada. Estava no supermercado quando encontrei seu João, um antigo cliente da oficina. Sebastião, ele me disse, soube da história que saiu no jornal sobre você e seu filho. Que coragem que você teve, cara. Eu agradeci, mas ele continuou. Sabe, tenho um filho de 30 anos que só vive me pedindo dinheiro. Nunca trabalha direito. Depois de ler sua história, resolvi cortar o cordão umbilical dele também. Essa conversa me fez perceber que nossa história tinha tocado outras famílias.
Tinha inspirado outros pais a terem coragem de educar os filhos adultos. Seu João, eu disse, não é fácil ser duro com o filho. A gente quer proteger, quer ajudar, mas às vezes, ajudar demais é prejudicar. Ele concordou. É verdade, Sebastião. Meu filho precisa aprender a andar com as próprias pernas. Na semana passada, o Marcos me trouxe uma notícia que me deixou orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo. A empresa do Roberto estava abrindo uma filial em Campinas. E eles queriam que ele fosse o gerente geral. Pai, é uma oportunidade única. Salário muito melhor, chance de crescer na carreira. Mas ele estava em dúvida. O problema é que vou ter que me mudar para Campinas. Vou ficar longe do senhor. Sentamos para conversar sobre isso. Marcos, eu disse, quando um homem tem uma família para sustentar, tem que ir atrás das oportunidades. Campinas não é do outro lado do mundo. É 2 horas de viagem. Ele estava preocupado comigo. Pai, mas quem vai cuidar do senhor? Quem vai fazer companhia? Eu ri. Filho, eu cuidei de mim mesmo a vida inteira. Vou continuar cuidando. Mas a verdade é que a ideia de ficar longe da Rosa me doía um pouco. Já tinha me acostumado a vê-la crescer todo dia, a ouvir seus primeiros balbucios, a sentir aqueles abracinhos apertados. Marcos, eu disse, aceita a promoção. Mas promete que vão vir me visitar todo mês e que nas férias da Rosa vocês ficam aqui em casa. Ele prometeu, e vi nos olhos dele que era promessa de verdade. Ontem, véspera da mudança deles, fizemos um churrasco de despedida aqui em casa. Veio seu Antônio, Dona Mercedes, alguns amigos nossos, a Cláudia com a família. O Marcos fez um discurso que me emocionou. Quero agradecer meu pai por ter me ensinado a maior lição da minha vida. Por ter me mostrado que amor de pai às vezes precisa doer para educar. Ele continuou. Pai, quando o senhor me processou, eu achei que era o fim do mundo. Hoje sei que foi o começo da minha vida de verdade. Levantou o copo de refrigerante. Um brinde ao homem mais honesto que conheço, que nunca teve medo de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. Todos brindaram, e eu senti o peito apertado de emoção. Depois da festa, quando todos foram embora, eu e o Marcos ficamos na varanda conversando. A Rosa estava dormindo no colo dele, e a Vanessa organizava as últimas coisas da mudança. Pai, ele disse, tenho uma confissão a fazer. Durante muito tempo, eu tive raiva do senhor. Achava que o senhor era muito rígido, muito exigente. Eu escutei em silêncio. Hoje entendo que tudo que o senhor fez foi por amor e por responsabilidade. O senhor me criou para ser um homem de verdade, mas eu demorei muito tempo para entender isso. Ele olhou para Rosa dormindo. Agora que sou pai, entendo o que é querer o melhor para os filhos. E entendo que às vezes o melhor não é o mais fácil. Nesta manhã, ajudei eles a carregar as últimas caixas no caminhão da mudança. A Rosa estava inquieta, como se soubesse que algo estava mudando. Quando chegou a hora da despedida, ela esticou os bracinhos para mim e disse, vou, de um jeito que me fez chorar. Vai com papai e mamãe, minha princesa. Eu disse beijando a testinha dela. Vô vai visitar vocês em breve. O Marcos me abraçou forte. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por não ter desistido de mim quando eu merecia. Obrigado por ter me dado a chance de ser um homem melhor. Eu retribuí o abraço. Filho, agora você vai escrever sua própria história. Vai ser um pai presente, um marido companheiro, um homem de caráter. E quando sua filha crescer, ela vai ter orgulho do pai que tem. Agora, enquanto os vejo partindo pela rua, sinto uma mistura de saudade e orgulho. Saudade porque vou sentir falta do barulhinho da Rosa pela casa, das conversas com o Marcos, do carinho da Vanessa. Mas orgulho porque consegui cumprir minha missão como pai. Criei um homem de verdade, mesmo que tenha demorado mais tempo do que esperava. Entro em casa e vou até a estante. Pego a foto da Rosa. Mulher, falo olhando para a foto dela. Conseguimos. Nosso filho virou homem. Não do jeito que você sonhava, não pelo caminho mais fácil, mas conseguimos. Sinto uma paz no coração que não sentia há muito tempo. Sei que muita gente vai criticar minha história. Vão dizer que fui muito duro, que pai não processa filho, que família tem que perdoar tudo. Mas eu digo para essas pessoas, amor de pai não é passar a mão na cabeça de filho mau caráter. Amor de pai é ter coragem de educar, mesmo quando dói. É ensinar que ações têm consequências,
que respeito se conquista, que dignidade não se negocia. Se você está ouvindo essa história e tem um filho que te desrespeita, que te usa, que não reconhece seu valor, saiba que nunca é tarde para educar. Não importa a idade que ele tenha. Não importa se as pessoas vão criticar você. O importante é fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Minha vingança foi plena porque não foi vingança por maldade. Foi justiça. Foi educação. Foi amor do tipo mais difícil de dar. O amor que educa. E hoje, vendo meu filho como homem de verdade, vendo minha nora estudando para ser professora, vendo minha neta crescendo numa família estruturada, tenho certeza de que fiz a coisa certa. Comenta aí embaixo se essa história tocou seu coração. Se você já passou por algo parecido na família, ou se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com quem você acha que precisa saber que pai de verdade educa, mesmo quando dói. E se você gostou da minha história, segue esse canal porque tem muita história de vida verdadeira aqui para você ouvir. Que Deus abençoe vocês. E lembrem-se, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para ser uma pessoa melhor.